Fala meu povo, tudo bem? Como você está? Então estamos aqui mais um vídeo falando sobre a série Joel, né? E agora nós vamos falar sobre a última coisa que vai acontecer antes do grande e terrível dia do Senhor, que é o derramar do Espírito sobre toda a carne. Olha o que diz aqui em Joel capítulo 2, verso 28. Acontecerá depois disso que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, ou sobre toda a humanidade. Mas como assim? Acontecerá depois disso, antes da perseguição que Deus promoverá sobre Israel, né? Como lemos do verso 1 em diante, depois de um grande arrependimento que se instaurar, ou que vai se instaurar sobre a igreja e sobre Israel, que falamos sobre isso no outro vídeo, mas agora, depois dessas duas coisas, haverá um derramar do Espírito. Entenda, não haverá derramar do Espírito se não houver arrependimento. O que gera avivamento é arrependimento. Então, escute, não tem como um povo se avivar, não tem como um povo receber o Espírito de Deus, receber o derramar do Espírito de Deus, sem jejum, pranto e choro. Não existe como. É por isso que estamos estudando sobre isso e vendo que antes haverá uma perseguição. Um exército se levantará para entrar em Israel, para entrar em Jerusalém. Depois haverá um arrependimento instaurado sobre a igreja e sobre Israel. Então Deus diz, depois disso, derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. O que vai desencadear o derramar do Espírito sobre toda a carne é uma perseguição que vai anteceder a um arrependimento, que vai gerar o derramar do Espírito sobre toda a carne. Sabe, nós passamos por vários avivamentos. Nós passamos por um avivamento pastoral em 1100, nós passamos por um avivamento mestral em 1517, nós passamos por vários avivamentos evangelísticos lá com o John Wesley, né? Nós passamos por um avivamento profético em Azusa e País de Gales, nós passamos agora por um avivamento apostólico desde 1970, mas agora, esse último avivamento será um avivamento em famílias. Olha o que diz aqui. Derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. Os teus filhos e as tuas filhas profetizarão. Está falando de casa, está falando de família. Os teus velhos sonharão, ou seja, os teus pais ou os teus avós sonharão. E os teus jovens terão visões. Está falando de uma casa, está falando de família. O último avivamento sobre a terra será marcado não mais por um grande profeta, não mais por um grande apóstolo, não haverá mais um Lutero, não haverá mais um Calvino, como em Genebra, não haverá mais não haverá homens, né, marcados por um avivamento. O último avivamento será um avivamento que acontecerá em famílias. Está descrito aqui. E esse derramar do Espírito sobre toda a carne, ele será, as famílias cristãs serão como canais de Deus para ferir a terra. Entenda isso. O avivamento vai preceder, esse avivamento familiar vai preceder o grande e terrível dia do Senhor. Olha o que diz no verso 29. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É isso que vai acontecer. Famílias serão avivadas na mesa. Famílias, jovens, filhos, filhas, velhos. É um avivamento familiar. Este avivamento
Estas pessoas, pessoas que têm mesa, pessoas que estão sendo curadas e transformadas na mesa, no partir do pão, estas pessoas se levantarão. São pessoas sem face, são pessoas sem títulos. Ok? São pessoas sem títulos. Estas pessoas serão agentes de Deus para o maior derramar do Espírito sobre toda a terra, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.